Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Goiânia completará no próximo dia 24, 80 anos de emancipação política. Nós vamos falar sobre a fundação de Goiânia, como é que surgiu Goiânia, a ideia da mudança da capital. E vamos falar, claro, também aqui no programa, vamos falar de política. No último sábado, foi o último dia aí para mudança de partido, para aqueles que querem ser candidatos em 2014. E para falar sobre isso, além do meu companheiro Ulisses Aécio, nós convidamos aqui para falar sobre a mudança da capital, o escritor, ele que é promotor e também escritor, que escreveu um livro importantíssimo, livro que tem o título A Invenção de Goiânia, o outro lado da mudança. Nós vamos debater essa Goiânia de hoje, a Goiânia do passado e a política do presente e do futuro. Mas vamos cumprimentar aqui o nosso promotor, nosso convidado de hoje, Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui, doutor. Boa noite, João. Boa noite, Ulisses. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Ulisses. Boa noite especial para o nosso convidado, Dr. Jales Guedes, meu amigo, vilanovense. Fico feliz de estar com ele aqui na bancada. Um abraço para você também, João Silvestre, e para você, telespectador, um abraço especial. Agora, promotor de justiça, o senhor é formado também em História. Como foi que surgiu essa ideia de escrever sobre Goiânia, sobre a fundação de Goiânia, o antes e principalmente essa pesquisa que o senhor fez para chegar a esse livro? Na realidade, esse livro aí, ele é fruto da minha tese de doutorado. Eu já havia feito anteriormente, né, um curso de mestrado e também publiquei o livro, né, chamado Assembleia Constituinte 35, e agora estou editando o segundo livro, que foi lançado na livraria Nobel do Bougainville, no dia 3, quinta-feira passada. Pois é, e esse livro que teve o lançamento, a presença de várias autoridades, viu, Ulisses? Dentre elas teve lá o Ives Rezende Machado, o prefeito Paulo Garcia, o prefeito senador Canedo, Misael, vários deputados estaduais, o vice-governador, vários secretários de estados, enfim, várias pessoas importantes foram prestigiar o Dr. Jales lá no Bougainville, e nós estivemos lá também e trouxemos um livro, esse livro aqui autografado, né, que nós vamos mostrar aqui a imagem no decorrer do programa. Claro, o Dr. Jales vai contar para a gente o que tem dentro desse livro, porque na verdade é a história de Goiânia que completará agora, em 24 de outubro, 80 anos de idade. Ficou assim bem madura a nossa capital agora, né? Antes era a capital menina, né? Moça, hoje já é uma capital madura, cresceu muito, uma cidade que tem muitos problemas, mas com certeza é a nossa querida Goiânia que a gente gosta tanto, Ulisses. É aquela coisa, eu concordo, é uma cidade muito querida, ou seja, até em relação às outras cidades, ainda é possível conviver e viver em Goiânia. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Jales Guedes em relação a isso. A invenção de Goiânia. Essa é a invenção, ele não é, eu acho que é um pouco pesado falar invenção. Goiânia foi inventada mesmo? No meu ponto de vista foi inventada porque toda capital planejada, ela é fruto de uma invenção. Então foi assim com São Petersburgo na Rússia, foi assim com Washington nos Estados Unidos, foi assim com Canberra na Austrália, e assim também com as capitais estaduais que foram transferidas nos estados brasileiros. Quais sejam Aracaju, Teresina, Belo Horizonte, Palmas, Goiânia e no plano federal também Brasília. Então todas elas foram planejadas, foram inventadas, tiveram uma concepção intelectual para serem construídas. Nessa invenção, nesse conceito de invenção, todos nós sabemos que uma invenção para dar certo, ou seja, é necessário que ela tenha, vamos dizer, aprovação popular. O senhor acha que essa mudança, essa transferência da cidade teve uma aprovação popular? Pegando a Goiânia de hoje, com a Goiânia histórica de Vila Boa, o senhor acha que foi uma medida certa? Uma medida muito importante para o Estado, a ponto de, na própria cidade de Goiás, que era a antiga capital do Estado, teve uma aprovação maciça. E esse é um dos aspectos que eu trago no meu livro, porque lá em Goiás, especialmente o partido ligado ao interventor à época, Pedro Ludwig Teixeira, conseguiu obter êxito nas 3 eleições da década de 30, em 33, 34 e 35. Em todas as eleições, o partido ligado ao interventor Pedro Ludwig ganhou as eleições em Goiás. Então isso é um fato objetivo, um fato inconteste,
de que o povo da cidade de Goiás, ou pelo menos parte majoritária dele, apoiava o projeto mudancista. Agora, para entender essa história, precisa da gente saber o momento, como que era o estado de Goiás naquela época. A população era muito pequena, nós tínhamos o quê? 600 mil pessoas, 500 mil, sei lá, um pouco mais do que isso, né? E a política de Goiás? Você tinha dois grupos, como que era a política naquela época? A historiografia tradicional geralmente busca um maniqueísmo, né? O sim e o não. E a gente sabe que um contexto de uma transferência, ela é sempre, vamos dizer assim, complexo, né? No aspecto social, econômico, enfim, tem várias variáveis. E a política também tem essa conotação, né? Geralmente em Goiás tenta se colocar ou você é ludoviquista ou você é caiadista, no passado, né? Mas eu entendo que analisar assim é um reducionismo que mais atrapalha do que contribui para o entendimento do fato de suma complexidade que é a construção, a transferência de uma sede administrativa de um Estado. Doutor Jales, o senhor poderia apontar, por exemplo, um ponto positivo e um ponto negativo nessa transferência da capital? O ponto negativo, sem dúvida nenhuma, foi, diríamos, o abalo que sofreu a cidade de Goiás. A cidade de Goiás era a única cidade do Estado em que havia uma rede de ensino completa, desde o jardim de infância, passando pelo Liceu de Goiás, pela Escola Normal, até as duas faculdades de Direito. A cidade, de fato, sofreu um colapso e ela deixou de ser a cabeça intelectual do nosso Estado. Esse, de fato, foi uma situação que, penso eu, negativa, não é? Poderia-se ter construído a cidade de Goiânia sem ter sofrido esse abalo que eu mencionei na cidade de Goiás. Por isso que o projeto do mudancismo constitucional é justamente esse. É construir uma cidade sem destruir a outra. Então esse ponto foi de fato negativo. Agora o ponto positivo, Ulisses, é que a mudança ela oxigenou do ponto de vista econômico a economia do Estado de Goiás. Isso é um fato que penso eu inconteste. Agora um detalhe interessante nessa mudança que eu acho é porque um dos fatores que veio trazer a mudança da capital para cá é a topografia, né? O crescimento. Goiás até hoje ela tem muitas dificuldades em crescer. Não poderia, se nós tivéssemos a capital lá na cidade de Goiás, nós teríamos vários problemas, talvez até pior do que o próprio Rio de Janeiro, porque não havia espaço para o crescimento. Agora, foi focado em quê, né, o Pedro Ludovico, para mudar a capital? Foi esse fator topográfico? O que ele... A justificativa foi justamente essa, né? Topografia e tal, a questão de higiene, né? Ele trouxe o saber médico, né, que ele era médico, e incorporou isso ao discurso oficial, mas do ponto de, vamos dizer assim, prático, foi de fato a questão política, né, uma cidade nova, uma cidade que ele ia ter um domínio, ou pelo menos uma influência muito grande, né, aí até usando os primados da teoria política, especialmente de Maquiavel. Acho que a concepção dele passou muito por aí. Até o Joaquim Rosa, que é um dos memorialistas mais importantes do nosso Estado, dizia que o Maquiavel, que o Príncipe, né, de Maquiavel, era um dos livros mais de cabeceira do interventor Pedro Ludovico. Então eu acho que, na realidade, é o seguinte: você sabe que a cidade de Campinas, ela foi preterida pela subcomissão que escolheu o local da nova capital. A subcomissão escolheu o município de Bonfim, que hoje chama-se Silvânia. Fez um relatório e esse relatório não foi obedecido. Agora, interessante, tem aquela história que o Pedro Ludovico montou no seu cavalo, subiu lá para aquela parte alta de Goiânia e falou: é aqui a cidade, olhou, achou bonito ali. Isso é uma verdade ou é mentira, vamos dizer assim? É verdade ou não é uma inverdade? Vamos dizer essa memória hegemônica que traz essa forma de interpretação da história, ela reforça o que eu tô dizendo no meu livro. Porque, na realidade, essa verdade absoluta que havia na história de Goiânia, de que a mudança, a escolha do local passou por uma comissão e que essa comissão escolheu tecnicamente, ela não se sustenta nas fontes que eu pesquisei. Porque, na realidade, a escolha já havia sido escolhida antes da formação dessa comissão e a escolha não obedeceu a critérios técnicos. Malgrado a cidade de Campinas também, tal qual Bonfim, ela possuía, como de fato possui, as condições para uma grande cidade.
E a prova maior disso é que Goiânia tem 1,5 milhão de habitantes. Você não acha que foi um erro? Ou seja, uma cidade destruir uma outra? Ou seja, não estou nem dizendo em relação à Vila Boa, a antiga Vila Boa, não. Campinas, a cidade de Campinas, que já existia? Era muito pequena também. Não, mas a cidade Mesmo assim. Mas a cidade de Campinas ganhou, né? A capital foi aqui, né? Ganhou não, ela deixou de existir. Não, ela virou bairro de Goiânia. Pois é, virou bairro. Então, mas faz parte. Ela lutou bravamente, apesar de ser pequeno, um município pequeno, até o Oliveira Ney, que era o prefeito, Ricardinho de Oliveira Ney, que era o prefeito de Campinas na oportunidade da mudança, ele lutou com as forças que ele podia para transferir a capital para o município de Campinas. Aliás, todos os municípios, vários municípios de Goiás, quiseram arrastar a capital para os seus domínios, para os seus limites. Essa, inclusive, foi uma das grandes causas de tensão do processo mudancista em Minas Gerais. Porque eu estudei com profundidade o processo mudancista de Minas, porque para mim foi um espelho para a mesma trajetória que aconteceu em Goiás 40 anos depois. A população de Campinas reclama demais por falta de, por exemplo, de assistência por parte da prefeitura, ou seja, é um trânsito caótico, sem investimento, praticamente poucas praças. O senhor não acha, por exemplo, se a cidade tivesse permanecido Campinas e Goiânia tivesse existido em outro canto, o senhor não acha que Campinas ganharia mais com isso, ou seja, se permanecesse como uma cidade e não como um bairro? É a pergunta que eu quis fazer. Eu não sei te responder, Ulisses, porque aí teria que ter a bola de cristal. Né? Agora, o detalhe interessante... Não é bola de cristal. O problema é o seguinte, eu falei, Goiânia comeu a cidade de Campinas, não comeu a cidade de Campinas? Porque na verdade ela deixou de existir, né? Deixou de existir. Ela virou Goiânia, ela foi incorporada ao município de Goiânia. Mas você não acha, por exemplo, que é um erro estratégico? Para construir, Goiânia não tinha, por exemplo, Goiás não tinha outros espaços para construção de Goiânia? Pois é, a discussão é justamente essa, né? Por exemplo, eu acho que quem perdeu mais com a escolha do local para a região mais meridional, mais para o sul, foi o norte do estado de Goiás. O norte do estado de Goiás ele perdeu justamente por isso. Muito, porque a capital tinha que ir mais para a região setentrional, ou seja, mais para o norte. Né? Quando a gente mudou mais para o terço sul do estado de Goiás, que tinha Tocantins na época, né? Praticamente abandonou-se o norte do estado. E isso fortaleceu, inclusive, a luta depois, que acabou desembocando na constituição do estado do Tocantins. Você não acha que isso foi um erro, por exemplo, de Pedro Ludovico, ou seja, nessa visão dele? Pois é, mas acontece que ele defendia os interesses do sudoeste goiano, né? Ele representava os interesses do sudoeste goiano e ele defendeu os interesses do grupo que ele compunha. Tá certo, o debate está ficando bom, mas daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar mais sobre essa mudança da capital da cidade de Goiás aqui para a região de Campinas. Daqui a pouco, depois do intervalo. Um mundo em duas rodas você vê no Supermotos. Norma Leite te leva para uma aventura a bordo das máquinas mais envenenadas. Os principais encontros e passeios de motoclubes. Entrevistas com personagens inusitados. O dia a dia de quem usa moto. Campeonatos e muita adrenalina. Supermotos. Toda quinta, 10h30 da noite, aqui na PUC TV Goiás. E aí, você já fez a sua inscrição para o vestibular social PUC Goiás? Já fiz e vou passar. Estude na PUC com bolsa de 50% garantida até o final do curso. Você ainda pode usar outras bolsas ou financiamentos para o restante da mensalidade. Inscrições até 15 de outubro. Confira mais no site. Vestibular Social. Compromisso da PUC Goiás com a educação no Brasil. Doutorados e mestrados PUC. Sua vida profissional e acadêmica não pode parar de avançar. Dê mais um passo na sua formação. Faça pós-graduação na PUC Goiás e fique sempre à frente. Doutorados, mestrados ou especializações em uma instituição de excelência no ensino superior. Inscreva-se no site www.pucgoias.edu.br. Não basta ser pós, tem que ser PUC. Conhecimento a serviço da vida. Programa Automotor, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na PUC TV. Automotor, oferecimento, Locagin, Sol Baterias.
Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça, ele que é escritor, é historiador e também promotor de justiça. Aliás, promotor de justiça é o cargo principal, né? O doutor Jales, nós estamos falando aqui dessa mudança de Goiânia que veio aqui, a criação de Goiânia no município de Campinas. Só que Ulisses, quando você disse que foi em Campinas, na verdade, Goiânia não foi dentro de Campinas. Porque Goiânia, da Praça Cívica até o centro de Campinas, dá bem aí uns 8 quilômetros, né? Mas era o município de Campinas. Era o município de Campinas. A intenção, é claro, de levar a capital para todos os municípios, poderia ser Campinas, poderia ser Trindade, iria acontecer o mesmo com outra cidade, o mesmo que aconteceu em Campinas, concorda, promotor? Na realidade é o seguinte, essa ideia de mudança, ela é uma ideia bem antiga. Então, Conde dos Arcos, por exemplo, que foi o primeiro governador da capitania de Goiás, ele já falava na mudança para Pirenópolis, que na época chamava-se Meia Ponte. Depois, o segundo governador na época imperial, né, Goiás era uma província, pensou em mudar para Água Quente, que seria mais ao norte do estado. E o Couto de Magalhães pensou também em mudar para o Rio Araguaia, até desembocar, né, na ideia do Pedro Ludovico, que afinal foi vitoriosa, que mudou mais para a região Essa sul. Ideia foi só do Pedro mesmo? Algumas outras pessoas assessoraram, no livro do senhor conta se tem algumas outras pessoas assessoraram na ideia. Na realidade, Ulisses, logo depois do triunfo da Revolução de 30, o primeiro interventor de Goiás, Carlos Pinheiro Chagas, lançou a ideia, ele era mineiro. Ele veio com a tropa, né, com a coluna Arthur Bernardes para Goiás, para ocupar a capital de Goiás. E lá, quando tomou posse do governo, ele já lançou a ideia da mudança da capital do estado de Goiás. Interessante que naquela época era muito difícil as comunicações, né? Não tinha rádio, praticamente não existia rádio, praticamente não existia estradas. A estrada de ferro era muito pequena, né, doutor? Aqui no estado de Goiás tinha apenas a Araguari, Goiânia. Ela parava em 30 em Leopoldo de Bulhões. Leopoldo de Bulhões. Quer dizer, era muito difícil você, até para escolher um local, tinha que ser no burro, né, montado a cavalo, montado ali com carroça, aquelas tropas para poder fazer. E Goiás tinha pouco mais de 600 mil habitantes. Agora, uma pergunta, como é que o senhor, foi fazendo essa pesquisa, o senhor teve material, Goiás tem um acervo histórico suficiente, assim, bem rico nesse sentido? No ponto que eu pesquisei, eu tive algumas dificuldades, que até são elencadas durante o livro, né, durante a confecção do livro, mas especialmente não existe a ata da Assembleia de 36, né, foi um período que eu pesquisei bastante, e também com relação aos jornais, eles são muito esparsos, não tem muita organização, enfim, é necessário de fato um maior zelo nessa parte de documentação no estado de Goiás. Para você ter uma ideia de tanto que era difícil, o asfalto para chegar à capital do estado, na época, a ex-capital que é Goiás Velho, foi nos anos 60, quase mais de 20 anos depois, né? Quase 30 anos depois, quando o asfalto chegou até lá. Né? Quando o Coimbra Bueno tomou posse do governo, em 47, não havia nenhum quilômetro de asfalto no estado de Goiás. Então. Nenhum quilômetro. Doutor Jales, todos nós sabemos que qualquer ideia mudancista, principalmente hoje, gera uma maior crise, um maior problema. Naquela época, não sei se naquela época também gerou. Pedro Ludovico enfrentou muita oposição, ou foi oposição mais dos caiadistas, ou chegou quase que balançar em relação a essa ideia da transferência da capital? Boa pergunta, Ulisses. Na realidade é o seguinte, um dos pilares da minha interpretação é que, na realidade, o Pedro Ludovico ele tinha um apoio de parte da cidade de Goiás, porque, na realidade, ele teve votação expressiva nas duas candidaturas que ele levou a efeito ainda na década de 20. Ele saiu candidato em 21 e 1930 a deputado federal. E nas duas, ele teve uma votação muito boa na cidade de Goiás, só sendo superada pela cidade de Rio Verde, onde ele havia construído a sua trajetória política. Então, com a Revolução de 30 e com o projeto, né, de governo, o principal projeto do governo dele, justamente mudar a capital, aquelas pessoas que apoiavam ele na cidade de Goiás ficaram emparedadas numa situação muito difícil, porque elas perderiam, se continuassem apoiando o governo, a liderança dos vilaboenses.
Então, como no Brasil, geralmente a cultura política nossa, ela visa muito mais a acomodação, o acordo, o pacto, do que a ruptura, o acordo que foi celebrado foi o seguinte: os vilaboenses que apoiavam o governo ludoviquista anuíram com a mudança, desde que se preservasse a cidade de Goiás, fundamentalmente no aspecto cultural e educacional, não é? Fundamentalmente nesses dois aspectos, cultural e educacional, ou seja, deixasse a rede completa de ensino que lá havia e não o trouxesse para Goiânia. Então, a partir dessa composição, desse acordo, o Pedro Ludovico ganhou as eleições em 33 para a Constituinte Nacional, em 34 para a Constituinte Estadual e 35 nas eleições municipais para os vereadores da cidade de Goiás. Porque não havia eleição para prefeito, o prefeito era indicado pelo governador. Tá certo. Agora, a pedra fundamental foi lançada em 1935. No dia 24 de outubro de 33. E logo de imediato já começou a construção da nova capital. Isso, tanto que na Constituinte de 35, quando o assunto surgiu, né, da mudança da capital, Goiânia já tinha dois anos de febril obras. Então, a discussão era, como é que nós vamos discutir o local da capital? Se já existem 2 anos de investimentos vultosos na cidade de Campinas, e o governo de Goiás já empregou, portanto, muito dinheiro público. Então era impossível, pelo menos não muito inteligente, você mudar o local em que já havia sido gasto muito dinheiro público. Doutor Jales, nessa perspectiva histórica, nesse todo o projeto que o senhor fez de pesquisa sobre a invenção, a mudança de Goiânia. Goiânia hoje, estou vendo Goiânia hoje, ela continuou dentro do propósito da ideia mudancista ou o senhor acha que foi deturpada com o tempo? Em relação principalmente ao planejamento. Você fala organização de arquitetura. Naturalmente ela existe, né, um projeto que tem, do ponto de vista arquitetônico, né, tem as suas deficiências, as suas debilidades. Muitas concepções originais, elas não foram adiante, né? Foram deixadas para trás muitas coisas e de fato, realmente, por exemplo, o setor sul, né, Ulisses? O setor sul, ele foi deturpado. O projeto original era inspirado nas cidades americanas, né? E agora, assim, esse assunto eu não domino a fundo para dar opinião, ter essa opinião. Agora, quem fez um trabalho muito bom foi a professora Mertran, né, que é arquiteta e que domina bem esse assunto. Agora, o outro lado da mudança. O que o senhor quis dizer com esse outro lado da mudança? Na verdade, havia 2 verdades consolidadas e absolutas na história da fundação de Goiânia. A primeira delas é que, como eu já disse, existia uma radical oposição dos vilaboenses ao projeto mudancista. Né? E não foi bem assim. Isso é uma meia-verdade. A segunda verdade que havia era que a escolha foi feita por uma comissão, né, e que se baseou, calcada apenas em elementos técnicos. Então essas 2 verdades, eu chocando-as com as fontes que eu pesquisei, eu verifiquei que elas não se sustentam. Não é? Bem como também, Ulisses, eu tentei descrever o Estado de Goiás no conceito federativo. Qual que era o papel do Estado de Goiás, qual que era o peso do Estado de Goiás na federação. Então tive que estudar aí São Paulo, tive que estudar especialmente 5 livros de brasilianistas, que são norte-americanos, que vieram para o Brasil e pesquisaram 5 estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Pernambuco e Bahia. Né? E aí eu fiz um cotejo, fiz uma comparação entre o Estado de Goiás e esses estados. E se dividiu, né, a tipografia, a tipologia que se utiliza é a divisão entre os estados autônomos, os estados semi-soberanos e os estados periféricos. Certo. O senhor, eu não sei se o senhor estudou também, ou escreveu no livro, eu não tive tempo de ler, vou começar a ler agora, mas o senhor abordou a estrutura, por exemplo, a construção de Goiânia em si. De onde veio a mão de obra? Qual que eram os recursos que o governo tinha para poder mudar essa capital? Como Goiás era um estado periférico, né, ele estava no último grau, analisando os dados políticos, quantos deputados federais Goiás tinha, era o número mínimo, 4, os dados econômicos, comparando o orçamento do estado de Goiás com os orçamentos dos outros estados mais importantes ou remediados, a questão social, né, demográfica, população pequena, apesar de um estado ser imenso,
Você vê que Goiás chegou a ter 1 milhão de quilômetros quadrados quando tinha o Triângulo Mineiro, quando tinha o Tocantins, quando tinha Brasília, quando tinha uma porção significativa do Mato Grosso do Sul. Então era um estado muito grande, uma população rarefeita. Então esses dados todos me levaram a entender que o estado de Goiás era um estado periférico. E por isso a dificuldade na construção de uma nova cidade, porque Goiás tinha poucos recursos, e você construir uma cidade com poucos recursos é uma situação muito difícil, é uma tarefa quase hercúlea. É verdade, agora quem mandava naquela época, né, era os fazendeirão, né? Cada região ele fazia suas próprias leis, porque o poder não tinha como estar presente em todos os cantos do país, né? Não era só Goiás. A presença do Estado era muito limitada, né? E o Estado era muito amador também, porque o Estado não havia, vamos dizer, um profissionalismo, não tinha carreira de Estado. O cargo, por exemplo, das autoridades do Judiciário, do Ministério Público, dos delegados de polícia, professoras, todos eram indicados pelos coronéis. Porque numa escala é o seguinte, o coronel é o chefe do município e o oligarca é o chefe do Estado, né? E o presidente ordena toda essa estrutura política que vigeu durante a Primeira República e a Segunda República também. Porque é um equívoco dizer que o coronelismo ele acabou em 30. Ao contrário, ele se fortaleceu em muitos estados, dentre os quais o estado de Goiás. Essas mudanças, por exemplo, como essa mudança da capital, ela teve, por exemplo, o aval do presidente na época ou não? Bom, nós vamos fazer o seguinte, essa pergunta nós vamos deixar o Dr. Jales responder depois do intervalo comercial. Acha que a sua cidade tem potencial artístico ainda com pouca notoriedade? Acredita, produz ou mesmo admira a expressão cultural do seu povo? Nossa proposta é um encontro semanal com o suprassumo da produção das nossas companhias de dança, teatro, artes plásticas, nossos poetas e músicos. Venha para o suprassumo às 23 horas aqui na PUC TV. Keldrin, pra acabar com baratas, cupins, ratos, formigas, pra acabar com o mosquito da dengue, toda praga nociva. Agora eu tenho Keldrin pra me proteger. Keldrin, potente, eficiente, seguro. Keldrin, a qualidade que marca. Keldrin. Uma excelente oportunidade. A Imobiliária Pinheiro Vaz tem um lote para você fazer um ótimo investimento. Já foram lançados e consolidados os loteamentos Costa Paranhos, Luci Pinheiro e Paula Estrela. E a Imobiliária Pinheiro Vaz está preparando o lançamento da segunda etapa do Paula Estrela. E em breve, próximo à Vila Pedroso, serão lançados 4.000 lotes. Imobiliária Pinheiro Vaz. Estamos na Avenida Anápolis, próximo à Vila Pedroso. Ligue em horário comercial 3208-3033. A sua hora do almoço com mais informação. Os principais fatos do dia você encontra no TJ Goiás. Análise do cotidiano, reportagens especiais e discussões sobre a cidade, mobilidade e trânsito, os seus direitos, economia, saúde, cultura e diversão. Jornalismo com isenção e compromisso é no TJ Goiás, de segunda a sexta, 12:30. Aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com o programa Canal Aberto, aqui na PUC TV, na NET Canal 20, também pela internet. Estamos conversando com o Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça, ele que é escritor, é promotor de justiça, escreveu o livro A Invenção de Goiânia, o outro lado da mudança. E nós estamos discutindo exatamente isso, a pergunta ficou no ar, Ulisses. É sobre se Pedro Ludovico teve a anuência do presidente Getúlio Vargas na época para fazer essa transferência, ou não foi feita nenhuma consulta ao presidente na época? Não, o presidente consultava até porque ele era interventor, interventor quer dizer delegado do presidente da República, né? Então delegado do chefe do governo provisório, que no caso era o Getúlio Vargas. Só que ele apoiou na medida da força do estado de Goiás na federação. Como eu disse, que era um estado periférico, um estado de menor expressão do ponto de vista político, ele apoiou bem menos do que ele apoiaria, por exemplo, se fosse o Rio Grande do Sul, que é o estado de origem dele, ou mesmo o estado de São Paulo ou de Minas Gerais.
É bastante interessante. Agora nós falávamos aqui sobre as correntes políticas que governaram o Goiás até 1964. Tivemos aí o pessoal do Ludovico, do caiadismo. Como é que o senhor classifica essas correntes políticas que nós tivemos nessa época? Eu fiz uma periodização da história política de Goiás, na República. Então, o ciclo bulionista, que vai do final do Império até 1912, o ciclo caiadista, que vai de 12 a 1930, com a Revolução de 30, e o ciclo ludoviquista, que vai de 1930 a novembro de 64. Por que novembro? Porque, na realidade, em março, que foi a data do golpe civil-militar, o governador Mauro Borges, que era filho do Pedro Ludovico Teixeira, ele apoiou o golpe. Ele foi deposto teve uma intervenção federal apenas no dia 26 de novembro de 64. O senhor falou em Bulhões, e Leopoldo de Bulhões foi tão importante assim para a história de Goiás mesmo? Demais, ele é uma figura esquecida, praticamente esquecida na história de Goiás, mas ele foi, no meu ponto de vista, o goiano de maior ascensão no plano nacional. Tanto que ele foi ministro da Fazenda 2 vezes, no governo Rodrigues Alves, de 2 a 6, e no governo Nilo Peçanha, 1909 e 1910. Porque o Nilo Peçanha era visto, o Afonso Pena faleceu e assumiu o Nilo Peçanha, que era carioca, não é? E chamou o Bulhões para ser ministro da Fazenda. Com essa ascensão do Bulhões ao Ministério da Fazenda, foi que Goiás teve a condição de enfrentar Minas Gerais, que tinha uma resistência para que o trem de ferro avançasse até Aquém, Paranaíba, que é o estado de Goiás. Bom, nós tivemos aí, doutor Charles, para aproveitar mais o tempo, que nós tivemos um período da Segunda Guerra, que foi a construção de Goiânia, logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial, e naturalmente essa construção teve um reflexo na política do estado de Goiás, principalmente na econômica. Qual foi esse reflexo que teve para a situação econômica do estado a partir da mudança da capital? Tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra tiveram ascensões muito fortes em todo o panorama mundial, né? Verdade. E não só em Goiás. Goiás foi apenas um estado a mais que sentiu os impactos, de uma grande guerra. Da Primeira Guerra, que começou em 14, terminou em 18, e da Segunda Guerra, que começou em 39 e acabou em 45. É verdade. Agora, economicamente, Goiânia sofreu baque esse período ou já foi uma... quando muda-se uma capital, nós tivemos o exemplo aí de Palmas, né, Ulisses? Ela realmente, a tendência é o crescimento, é buscar, a população vem para a nova capital. Houve esse êxodo também aqui para Goiânia? Sem dúvida alguma. Goiânia foi um polo de atração, de muitas regiões do Brasil, de Minas, de São Paulo, do Nordeste, da cidade de Goiás também. Como foi uma cidade planejada, doutor Jales? Todos nós sabemos, a cidade foi planejada, ou seja, foi feito todo um planejamento, foi feito um estudo para fazer essa transferência. Então, logicamente, os recursos já estavam alocados, não é? Ou seja, não ia ter nenhuma dificuldade. Eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Teve dificuldade para fazer essa transferência? Nós tínhamos, ou seja, na época, quem propôs essa mudança, no caso, o interventor Pedro Ludovico, tinha dinheiro em caixa ou Goiânia foi sendo construída em cima da pobreza mesmo, da parcimonia? O estado de Goiás era um estado, do ponto de vista econômico, muito, muito simples, né? Não era um estado rico, hegemônico, poderoso. Tanto que a nossa polícia, a organização policial de Goiás, era muito pequena em comparação com a brigada, por exemplo, militar do Rio Grande do Sul. Então isso tudo deve-se ao orçamento pequeno. Goiás, a economia nossa era fundamentada especialmente na exportação de gado, A exportação que eu falo é o transporte de gado para outros estados, Essa é a principal atividade econômica do estado, ou seja, a pecuária, porque o gado se autotransportava. Ele não precisava de nenhum tipo de comunicação, de transporte para levá-lo. Ele é tocado a cavalo, a burro, aquelas comitivas. Como o trem de ferro, que é um fator fundamental para o desenvolvimento da economia goiana, e até 1913 o trem de ferro não chegou em Goiás, porque Minas Gerais queria que Goiás ficasse dependente, especialmente do Triângulo Mineiro, porque tudo que tinha que sair de Goiás, todos os produtos que haviam que sair de Goiás, eles tinham que passar pelo Araguari, que era a linha, o ponto final da linha de ferro. Então, para Goiás vencer essa objeção de um estado hegemônico, que era Minas Gerais, penso eu, na minha interpretação, que só a ascensão do Bulhões ao Ministério da Fazenda que pôde contrabalançar a força de Minas
com a Força de Goiás. O fator político pesava nessas decisões aí federais ou era mais pessoal, familiar? As duas coisas, né? As duas coisas. O Bulhões, tanto que o Bulhões foi ministro da Fazenda, porque muito mais pelo prestígio próprio dele do que pela Força de Goiás, né? Porque se fosse por isso, naturalmente ele não ascenderia ao cargo mais importante do estamento federal, que era o Ministério da Fazenda. E lá na época só haviam 5 ou 6 ministérios, Ulisses. Não tinham 40 ministérios não, era só 5 ou 6 ministérios, né? E o mais importante era o da Fazenda. Agora, quem compra o livro, quem lê o livro do senhor, o que ele aprende ali? O que o senhor aborda desde o começo até o final do livro ali? Começa por volta de quanto vai até quanto? Na realidade, o objetivo meu foi traçar linearmente um panorama da Primeira e da Segunda Repúblicas, ou seja, do começo da República, né, 1839, até 1937, data do Estado Novo, né? Começou o Estado Novo ali com um golpe de Estado. Agora, espacialmente, naturalmente, o objetivo meu foi enfocar o nosso Estado, o Estado de Goiás, e mais especificamente ainda, a fundação da nova capital do Estado, que se deu na década de 30. Mas não poderia começar só em 30, porque a pessoa cairia de paraquedas sem conhecer a realidade pretérita. Por isso que eu fiz um breve delineamento dos partidos políticos que foram formados na Primeira República, porque os partidos, até então, Ulisses, eram partidos estaduais, né? Eram partidos dos estados, dirigidos pelos governadores, que na época eram chamados de presidentes dos estados. Dr. Jales, todos nós sabemos que Caiado foi, vamos dizer assim, uma força oponente a essa transferência, né? E também os vilaboenses, porque não concordavam, porque poderiam inclusive perder sua força política, sua força econômica toda. Nesse estudo do senhor, o senhor conseguiu pontuar algum, por exemplo, assim, aspecto positivo que os próprios caiados ajudaram depois no reforço, depois da construção da cidade? Na realidade é o seguinte... Ou ficaram só na oposição mesmo? Na realidade eu tenho que fazer um reparo aqui, porque você fundamenta a sua pergunta com base no apoio, na rejeição dos vilaboenses ao projeto mudancista. E o que eu defendo é justamente o contrário. Porque a vitória, porque se eles fossem radicalmente contrários, a consequência óbvia e natural seria uma derrota cachapante do Pedro Ludovico na cidade de Goiás. Não é? Até porque a cidade de Goiás é a cidade mais evoluída do ponto de vista cultural e educacional que havia no nosso estado. Então, se eles fossem radicais contra, o resultado seria adverso para o partido oficial. E o que o dado prova objetivamente é o contrário. Ele teve uma sustentação muito forte em Goiás, não é? Agora, esse apoio, ele foi um apoio condicionado. Eu apoio desde que você faça isso. Como é natural na política, essa composição, essa acomodação, sempre sai esse tétios, né? Essa cultura política brasileira, ela geralmente resulta em uma composição dessa natureza. Bom, se fosse não, qual a definição que o senhor dá para o Pedro Ludovico Teixeira? Foi, sem dúvida alguma, um líder, né? O senhor acha que ele foi realmente um líder, mas um líder importantíssimo para Goiás, ou um líder, porque tem líder e líder, né? Coloca ele como um herói também, alguns colocam. Ele é um herói ou é um líder somente? Eu não acredito em herói, né? Quem acredita, naturalmente, eu não acredito em herói. Eu acho que ele foi uma continuidade do período caiadista. Eu não vejo tanta diferença, claro que não tem que guardar a questão de proporções da época, etc. Mas o Bulhões, na realidade, quem sucedeu o Bulhões foi o Caiado, né, do ponto de vista político. E do ponto de vista de tática, de estratégia, enfim, de comportamento político, o Caiado foi uma sucessão do Bulhões. E o Ludovico foi uma sucessão do Caiado. Eu não vejo tanta diferença com relação ao comportamento dele com as instituições, com os opositores, enfim, na cultura política é mais ou menos a mesma. Tanto que o Joaquim Rosa falava, né, no seu livro, ele escreveu o seguinte, que comparando o Ludovico com o Caiado. O Caiado pesa 1 quilo, o Ludovico pesa 2 libras. Ou seja, é a mesma coisa. Pois é, então nós vamos para o intervalo comercial aqui, passa rápido, né? Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco aqui do programa Canal Aberto.
Olá pessoal, o programa que vocês esperavam chegou aqui na PUC TV. De Tudo, um programa que veio para revolucionar o mercado goiano em 2 edições, às 7 horas da manhã e à meia-noite. De Tudo é aqui na PUC TV. No Cenáculo com Maria. Mãe, cuida das nossas famílias. Dia 12 de outubro no ginásio Rio Vermelho. Saída em procissão na Catedral Metropolitana às 7h30. Presença de Luciana Antunes. Cenáculo com Maria. Dia 12 de outubro a partir das 7h30. Venha participar deste cenáculo de amor. Informações 62 4013 7100. Realização Renovação Carismática Católica. Apoio Comunidade Luz da Vida. Legião de Maria de Goiânia. As paisagens deslumbrantes, lugares paradisíacos, culinária e equipamento de primeira. Tudo isso você encontra no Pesca e Viagem, o programa mais relaxante da sua TV. Pesca e Viagem. Embarque nessa aventura. Pesca e Viagem, sábado, meio-dia. Reapresentação domingo, 11h30 da noite, aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20, também pela internet. Nós estamos conversando com o Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça, ele é promotor de justiça e escreveu o livro A Invenção de Goiânia, o outro lado da mudança. Está aqui o livro, já mostrei, mostrar mais uma vez, belíssimo exemplar, né? 400 páginas, professor? 681. 680. Não vai tirar a página mesmo, não, viu? Não, tem que aumentar. Tem que o livro é realmente 800 páginas. 800, é muito. Eu vou fazer até essa pergunta antes de você, João, já que você falou em número, é o livro com mais quantidade de páginas, ou seja, de maior estudo de Goiânia hoje, ou não? Bom, de Goiânia talvez seja, mas da professora Helena tem mais de 1000 páginas, né? Tem, é sobre a Faca dos Caiados, não é sobre Goiânia. Mas não é sobre Goiânia, concordo somente, contigo, né? Ele pode ser usado didaticamente pelos alunos? Poder pode, né? Mas eu falo assim, acho que seria mais, a sugestão mais adequada talvez seja do ponto de vista dos acadêmicos da universidade, porque é um livro que tem uma tese de doutorado, talvez seja um livro bem elaborado e com dificuldade de apreensão e de compreensão pelos estudantes do ensino médio. Tá certo. Agora a pergunta é o seguinte, olha, nós estamos completando 80 anos aí de Goiânia. Goiânia cresceu, evoluiu, a cidade hoje é uma metrópole com mais de 1.300.000, quem sabe 1,5 milhão de habitantes, e houve uma evolução muito grande dessa época para cá, tanto na área da comunicação, dos eletrodomésticos, da comunicação de televisão, rádio e outras coisas mais. E o senhor estudou muito bem a política, né? O político evoluiu também a maneira de fazer política, houve uma evolução ou ainda estamos lá bem próximo daquele passado? Depende do enfoque que você der. Se você... Então tudo depende. Nada é tudo ou nada, nada é preto no branco, né? Ainda mais nesse aspecto político. Então, assim, depende do olhar que você quiser enxergar, né? Tiveram algumas evoluções e tivemos alguns retrocessos, né? Naquela época, vamos dizer assim, era mais honesto? A palavra valia mais? A palavra, sem dúvida alguma, era um compromisso que, se a pessoa descumprisse, ela caía no limbo, caía no ostracismo. Ou seja, havia uma rejeição completa dos correligionários a uma situação como essa. Tinha que prometer e fazer. Era a regra, naturalmente, era essa. Hoje eu vi uma pesquisa na televisão, inclusive até comentário do jornalista. Não evoluiu, atrasou. Regrediu bastante. Em relação, por exemplo, ao eleitor. O eleitor fala assim, ó, o político ele está fazendo essas articulações, esses conchavos, vamos colocar entre aspas aí, esses acordos aí, para ele se beneficiar propriamente. Naquela época, como é que é? O partido mandava mais que o político ou o político mandava mais que o partido? Qual que tinha mais influência? O eleitor votava no partido ou o eleitor votava no político, naquela liderança?
Na realidade, a eleição na Primeira República era uma eleição a bico de pena, que na realidade havia um instituto, Ulisses, que chamava o reconhecimento dos poderes. Ou seja, em resumo, para resumir, ser eleito é uma coisa, ser reconhecido é outra. Porque você era eleito, havia uma expedição de diplomas, e você levava esse diploma para a Câmara Legislativa respectiva, para ela validar ou não. Então, por isso que vem a expressão degola, depuração. Fulano foi depurado, porque o parlamento não homologou aquela eleição que houve. Então, esse instituto do reconhecimento dos poderes, ele foi jogado para o chão quando triunfou a Revolução de 30, que tinha como um dos principais projetos, né, da Aliança Liberal, que deu cabo a essa revolução, constituía a justiça eleitoral no Brasil, para acabar com essa forma de reconhecimento dos poderes. Ou seja, instituiu-se uma justiça eleitoral para deliberar sobre todos os assuntos relacionados à eleição. Pois é, Ulisses A.S., vamos voltar agora para o século XXI, né? Olha, a surpresa da política, para mim foi uma grande surpresa, não sei se para você foi a filiação da Marina Silva aí no PSB. Foi extremamente uma surpresa. Acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Para mim, ou seja, ela iria para um partido recém-criado, tipo o PEN, não é recém-criado não, mas há um pouco tempo de vida, até porque é um partido sem aquelas lideranças já viciadas, sem aqueles problemas de denúncias, acusações. E tendo em vista também que esses partidos, por exemplo, o PSB, ela já criticou algumas vezes o PSB e liderança como o Eduardo Campos. Então, para mim foi uma surpresa, não foi só para mim, ou seja, acompanhei depois a repercussão, ou seja, praticamente todos os jornalistas, todos os analistas políticos ficaram assim meio surpresos com essa filiação dela ao PSB. Tá certo, agora eu vou falar um negócio aqui, eu vou falar vou emitir uma opinião aqui, se alguém quiser copiar, pode. A Marina não filiou ao PSB, ela coligou com o PSB. A única maneira que ela tinha era de ir para o lado de um partido. Justamente. Mas ela continua com a ideia de criar o partido, a rede, vai continuar trabalhando para isso. Então, na verdade, ela fez uma coligação através de uma filiação. É conveniência, né? Logicamente. Porque ela já avisou que não vai ficar no PSB, ela vai sair futuramente. É bom você ter colocado isso, João, porque eu tenho observado aí uma cyber-guerrilha por parte do pessoal do PT para queimar ela. Até porque não adianta, ela se tornou hoje a terceira via. É PT, coligados, no caso PT, PMDB, PSDB e coligados, e provavelmente PSB e coligados. Então se transformou na terceira via, vai caminhando para isso, para de fato essa consolidação, e vejo demais pessoas tentando queimá-la, ou seja, falar, ela falava mal do PSB, falava mal do Eduardo Campos, só aquela coisa toda. Ela só está no PSB hoje, você até colocou isso, só está no PSB porque a Justiça Eleitoral, o TSE, rejeitou a criação da Rede Sustentabilidade, que é o partido que ela queria que fosse criado, porque senão ela não estaria no PSB, ela estaria na rede. É verdade. Então, essa coligação, entre aspas, que eu estou dizendo, já foi a antecipação de um possível segundo turno nas eleições de 2014. Então, eu acho que ela já uniu com essa intenção, todos aqueles que foram com ela sabem disso, e já deve ter até um acordo aí para o futuro ela sair e fundar o partido dela, que criando o partido dela, ela pode sair do PSB, a lei permite, né, doutor Jales? Que uma pessoa que tem um mandato pode sair do partido para criar outro. Pode ir para outro partido sem perder, sem ferir funciona. Desse jeito mesmo, sem perder, vamos dizer, o mandato, porque senão, se ele trocar o partido por um outro partido já existente, ele pode perder infidelidade partidária. No caso de ir para um outro partido que até então era inexistente, no caso a rede, ela não vai perder. Se ela for eleita, nós estamos colocando aqui, se for eleita. Se for eleita, vou até usar a expressão do doutor Jales, nós não temos bolinha de cristal. Mas se ela for eleita, ela pode ir por rede de sustentabilidade. Inclusive foi para lá o Martiniano Cavalcante, foi o Elias Vaz, todos eles com certeza estão sabendo que não deverão permanecer. Alcides está no PSB também, Alcides Rodrigues foi PSB, mas esse foi para ficar, né? O doutor Alcides, ele foi para lá para tentar ser candidato, para tentar ser deputado federal, e olha que é muito forte, um ex-governador, evidentemente, tem aí a sua base eleitoral e com certeza é um candidato fortíssimo. Agora, no cômputo geral,
Eu acho que o estado de Goiás não houve muita mudança não, viu, Ulisses? A política era aquilo que a gente esperava mesmo. Quem mudou de partido, nós que acompanhamos a política já sabia. Uma surpresa para mim foi nacional. Uma surpresa para mim, local aqui, colocando Goiânia, eu já não esperava também como surpresa, mas não deixa de ser. Foi a mudança de partido do vereador Djalma Araújo, que deixou o PT, um dos vereadores mais bem votados dentro do PT, dentro da legenda do PT, uma das figuras históricas, um dos militantes históricos, eu digo isso porque eu já filiei, já militei no PT, acompanho o trabalho dele, deixou o PT e foi para o partido Solidariedade, justamente porque, segundo ele, foi perseguido e censurado dentro do PT. A situação dele no PT estava insustentável, né? Infelizmente. Doutor Jales, nós convidamos o senhor aqui para falar sobre o livro. O senhor ainda tem alguns minutos aí, alguma coisa que nós não perguntamos para falar do livro, o senhor gostaria de esclarecer, fica à vontade. Só de colocar que, na realidade, a mudança ela não foi fundamentada em cima de uma lei. A lei da mudança nunca foi aprovada. A mudança foi por decreto. Aparentemente parecia um detalhe irrelevante, a questão da lei e do decreto. Mas, na realidade, quando você aprofunda o estudo, você vai ver que o decreto é um ato unilateral do Poder Executivo, ou seja, do governador, enquanto a lei ela exige a participação de um outro ator, que são os deputados estaduais. E essa negociação, ela mudou toda a dinâmica da questão da transferência, porque a lei ela garantiu uma série de salvaguardas para a cidade de Goiás. E o decreto não garantiu nenhuma. Ou seja, a transferência se deu sem que a cidade de Goiás fosse compensada com nenhuma salvaguarda. Quer dizer, não houve uma contrapartida para Goiás? Não houve a contrapartida que havia previsão desde do decreto que escolheu Campinas e que foi reiterado pela Constituição de 35, que garantia que o governo, é o seguinte dizer, o governo empregará medidas concetâneas que salvaguardem os interesses econômicos da cidade de Goiás. E essa previsão constitucional ela não foi respeitada, porque o decreto que mudou, ele apenas falava o seguinte: fica mudada a capital para Goiânia. Ponto final. A palavra Goiânia foi inventada, ela já existia, qual que é o significado de Goiânia? Nova Goiás, ela remonta a um poema do Manuel Carvalho Ramos, que é pai do Hugo de Carvalho Ramos, que escreveu um poema em 1896 chamado Goiânia, com Y. Mas naquela época não existia a palavra Goiânia, ou seja, ele que criou. Foi um neologismo, não? Pelo que eu sei, Ulisses, foi o surgimento dessa palavra foi o Manuel. Foi o Manuel. Ele criou a palavra. Naquela época se criava muito, até hoje, né? Hoje o que a juventude cria de novas palavras para o vocabulário é uma coisa impressionante, além daquele inglês que chega todo dia, né? A língua estrangeira. Agora nós falamos aqui do Bolhões, falamos do Caiado, fala o Ramos Caiado, né? O senador Ramos Caiado, e falamos do Ludovico, mas há uma figura que é essencial para você conhecer a história política de Goiás, que é o Domingos Velasco, que inclusive fundou o PSB em 46, porque ele fazia parte da UDN, porque quando acabou o Estado Novo, foram criados o PTB, o PSD e a UDN. E a UDN ela foi desmembrada e fundou-se o PSB. E o Velasco levou a efeito essa formação partidária e foi uma figura central no jogo político nacional, de muita relevância, um intelectual, uma pessoa que realmente me surpreendeu com o seu discurso, com seus posicionamentos. Inclusive, Luiz, tem um debate intelectual interessante entre ele e o Luiz Carlos Prestes. O Prestes no Partido Comunista e o Velasco no PSB. Tá certo. Doutor Jales, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Canal Aberto. Muito obrigado pela entrevista. Prazer foi meu, debater com você, com o Ulisses, e esperar que meu livro seja lido, seja naturalmente dissecado por aquelas pessoas que interessam-se pela história do nosso estado, pela história da nossa capital. Tá certo. Ulisses. Um agradecimento ao Dr. Jales, a você telespectador, e um abraço para você, João. Tá certo, meu agradecimento ao Dr. Jales, meu amigo já de muito tempo. E anunciando, a próxima segunda-feira, professor Volmir Amado, reitor da PUC, vai ser o nosso entrevistado aqui no programa Canal Aberto. A você, o nosso muito obrigado pela audiência, até a próxima segunda-feira. Aquele abraço e até lá.